Lendas dos judeus. Zefo, rei de Quitim. Durante todo esse tempo, Zefo não parou de instar Agnias a invadir o Egito, e finalmente conseguiu persuadir o rei a considerar seu desejo. E um grande exército foi equipado contra o Egito e os filhos de Jacó. Entre os escudeiros estava Balaão, o filho de Beor, de 15 anos, um jovem sábio e adepto da magia. E o rei ordenou-lhe que o informasse sobre a questão da guerra em que estavam entrando. Balaão pegou cera e moldou figuras de homens, para representar o exército de Agnias e o exército dos egípcios, e os mergulhou em água mágica e os deixou nadar. E parecia que o exército africano foi subjugado pelos egípcios. Agnias, portanto, desistiu da campanha, e Zefo, vendo que seu soberano não poderia ser persuadido a entrar em guerra com os filhos de Jacó, fugiu do país e dirigiu-se para Quitim. O povo de Quitim o recebeu com grandes honras e lhe ofereceu muito dinheiro para ficar com eles e conduzir suas guerras. Aconteceu uma vez, enquanto Zefo estava nas montanhas de Coptiziar, onde os habitantes de Quitim se refugiaram diante das tropas do rei africano, ele teve que sair em busca de um boi que havia se perdido, e descobriu uma caverna, cuja abertura estava barrada por uma grande pedra. Ele quebrou a pedra em pedaços e, entrando na caverna, viu o animal em forma de homem em cima de um bode embaixo, e matou a estranha fera, que estava prestes a devorar seu boi perdido. Houve grande alegria entre o povo de Quitim, pois o monstro vinha causando estragos em seu gado há muito tempo. E, em gratidão, eles reservaram um dia do ano, que chamaram pelo nome de Zefo, em homenagem a seu libertador. E todas as pessoas lhe traziam presentes e lhe ofereciam sacrifícios. Nessa época aconteceu que Yaniá, esposa do rei Agnias, contraiu uma doença grave, e os médicos atribuíram sua doença ao clima e às águas da África, às quais ela, natural da terra de Quitim, não conseguia se acostumar, pois tinha o hábito de utilizar a água do rio Forma, que seus antepassados atraíam para sua casa por meio de um aqueduto. Agnias foi enviado para a terra de Quitim e mandou trazer um pouco da água do Forma para a África. Achando que era muito mais leve que as águas de seu próprio país, ele construiu um enorme canal na terra de Quitim, para a África, e a rainha passou a ter toda a água forma de que precisava. Além disso, ele pegou a terra e pedra de Quitim e construiu um palácio para Yaniá, e ela se recuperou da doença. Enquanto isso, Zefo obteve uma vitória decisiva sobre as tropas africanas que haviam feito uma incursão na terra de Quitim, e o povo o escolheu como rei. Seu primeiro empreendimento foi uma campanha contra os filhos de Tubal e as ilhas do mar, e novamente teve sucesso, subjugando-os completamente. Em seu retorno, o povo construiu um grande palácio para Zefo, e renovou seu reinado, e ele continuou até sua morte a reinar como rei de Quitim e da Itália. Durante os primeiros 13 anos do seu reinado, os africanos não fizeram nenhuma tentativa de perturbar a paz de Quitim, mas depois invadiram a terra, apenas para serem severamente repelidos por Zefo, que perseguiu as tropas até as fronteiras da África, e por Agnias o rei ficou tão consternado que por algum tempo não se aventurou a fazer represálias. Quando ele finalmente fez uma segunda tentativa, suas tropas foram aniquiladas por Zefo, até o último homem. Agora Agnias, em desespero, reuniu todos os habitantes da África, tão numerosos quanto a areia da costa do mar, e uniu seu grande exército com o exército de seu irmão Lucus, e assim fez sua terceira tentativa contra Zefo e o povo da terra de Quitim. Alarmado, Zefo escreveu a seus irmãos em Seir e implorou ao rei deles, Hadad, que lhe enviasse ajuda. Mas o povo de Seir havia concluído uma aliança com Agnias, já sob seu primeiro rei Bela, e recusou o pedido de Zefo. E o rei de Quitim teve que enfrentar o exército de 800.000 homens reunidos por Agnias com seu pequeno bando de 3.000. Então o povo de Quitim falou ao seu rei Zefo, dizendo: roga por nós ao Criador de teus antepassados. Talvez ele possa nos livrar das mãos de Agnias e de seu exército, pois ouvimos que ele é um grande Deus, e ele entrega toda essa confiança nele. Zefo orou ao Criador, dizendo: ó Iá, o Deus de Abraão e de Isaque, meus pais, hoje possa ser dado a conhecer que tu és o soberano verdadeiro, e que todos os deuses das nações são vãos e inúteis. Lembre-se agora disso, da tua aliança com Abraão, nosso pai, que nossos ancestrais nos relataram, e faz graciosamente comigo hoje por amor de Abraão e Isaque, nossos pais, e salva a mim e aos filhos de Quitim das mãos do rei da África, que veio contra nós para a batalha. O Criador deu ouvido à oração de Zefo,
e no primeiro dia de batalha metade do exército africano caiu. Agnias imediatamente despachou um decreto para seu país ordenando, sob pena de morte e confisco de propriedade, que todos os homens da terra, incluindo os meninos que já tivessem passado dos 10 anos, se alistassem no exército e lutassem contra o povo de Quitim. Apesar dessas novas adesões, 300.000 fortes, Agnias foi derrotado novamente por Zefo na segunda batalha. Tendo caído morto, o general africano Sosípatro, as tropas fugiram à sua frente Agnias com Lucus, o irmão, e Asdrubal, filho de Agnias. Após esta terrível derrota, os africanos não fizeram mais nenhuma tentativa de perturbar a paz de Quitim e as suas incursões cessaram para sempre. Apesar da grande vitória que Zefo obteve, com a ajuda do Criador, o rei de Quitim andou nos caminhos idólatras do povo que governava, e nos caminhos dos filhos de Esaú, pois como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios surge a maldade, e Zefo não era outro senão o resto dos filhos de Esaú. A severa derrota infligida a Agnias levou Balaão da África para Quitim, e ele foi recebido com grandes honras por Zefo, que o acolheu devido à sua profunda sabedoria. Agora Zefo pensava que havia chegado a hora de ele executar seu plano de vingança contra a posteridade de Jacó. Tanto mais que nesse meio tempo José havia morrido, e também seus irmãos e os valentes homens de Faraó haviam falecido. Ele foi acompanhado na empresa por Hadad, o rei de Adom, e pelas nações do Oriente pelos ismaelitas. O exército aliado era tão vasto que o espaço que cobria enquanto se posicionava em fileiras equivalia a uma viagem de 3 dias. Formou-se em ordem de batalha no vale de Patros e foi enfrentado por 300.000 egípcios e 150 israelitas de Gósen. Mas os egípcios não confiavam nos israelitas. Temiam a sua deserção para os filhos de Esaú e Ismael. Portanto, fizeram um acordo com eles de que os israelitas não deveriam ajudar os egípcios até que parecesse que o inimigo estava ganhando vantagem. Zefo, que tinha uma opinião elevada sobre a habilidade de Balaão, desejou que ele usasse suas artes mágicas e descobrisse qual seria o resultado da guerra. Mas o conhecimento de Balaão falhou. Ele não conseguiu satisfazer o desejo do rei. Os egípcios levaram a pior no primeiro encontro entre os dois exércitos hostis. Mas o aspecto das coisas mudou assim que convocaram os israelitas para ajudá-los. Os israelitas oraram a Deus para apoiá-los com sua ajuda, e o Criador ouviu sua oração. Então eles se lançaram sobre Zefo e seus aliados, e depois de terem abatido vários milhares de homens, tal consternação e confusão tomaram conta do inimigo que eles fugiram às pressas, perseguidos pelos israelitas até a fronteira do país. Os egípcios, em vez de ajudar os israelitas, fugiram, deixando o pequeno grupo de seus aliados para se livrar da enorme multidão de seus adversários. Amargurados com tal tratamento, os israelitas mataram cerca de 200 egípcios sob o pretexto de pensarem que pertenciam aos inimigos.